Agora, a pergunta que fica, porque no texto que a gente leu, é anunciado a Maria, olha, perdão, a João, ela dará à luz a um filho, verso 21, ela dará à luz a um filho e você porá o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Olha que interessante. Porque Jesus, gente, Jesus no original, você sabe, cantou bastante, é Yeshua, que é Yahvé é a salvação. Ou seja, o Deus de Israel é a salvação. Esse era o nome dele. Então, toda vez que chamava Jesus, né, ou Yeshua, era Yahvé é a salvação. Então, nós estávamos gritando toda hora, ô salvação, vem comer. Ô salvação, não pula daí, você vai se machucar, salvação. O nome dele era salvação. Então, ele veio para nos salvar. A pergunta é, como que ele nos salva? Como que ele nos salva? E eu quero falar para você de 3 coisas. Primeira coisa, ele nos salva nos perdoando dos nossos pecados. Primeira coisa que está nesse texto, ela dará à luz a um filho, você vai pôr o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Como? Como é que você me salva dos pecados que eu cometi? Como é que você me salva do que eu fiz? Como é que eu sou salvo do meu passado se ele está lá? Ele pagaria o preço pelos nossos pecados. É muito interessante que no nascimento de Jesus trazem presentes para eles. E sabe o que esses presentes simbolizam? Um dos presentes era um perfume usado para perfumar nos rituais de um corpo de alguém morto. Já bebê, qual é o presente que ele ganha? Algo para preparar o seu corpo. Porque ele veio para aquela última hora, ele veio para entregar a vida, para morrer por nós. Ele veio para pagar a nossa dívida. Eu e você tínhamos uma dívida impagável diante de Deus. Ele veio entregar a si mesmo para nos perdoar dos nossos pecados. Hoje nós vivemos, Romanos 8, verso número 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque o Espírito da vida já nos libertou do espírito da morte. Então, presta atenção, do pecado e da morte. Presta atenção no que eu estou falando para você. Ele veio nos salvar. Como? Entregando a vida dele como um sacrifício, como um pagamento no nosso lugar. Agora, a verdade é que a cruz, ela nos perdoa dos pecados que a gente cometeu. Mas, como é que eu posso ser liberto dos pecados do futuro? Porque eu tenho um encontro com Jesus e eu já fiz um monte de coisa. Então, ele cobre com o seu sangue os pecados que eu cometi. Mas como é que eu faço para parar de pecar? E aí é a próxima parte da salvação. Ele veio para morrer na cruz, mas ele morre só com 33 anos. Ele vive durante todo esse período. Então, como é que ele nos salva? Primeiro, morrendo no nosso lugar. Mas, em segundo lugar, vivendo. Para que a gente pudesse olhar e saber, é assim que Deus planejou um ser humano viver. Jesus, ele é o exemplo do que é ser humano. Jesus é o último Adão andando entre nós. Ele estava dizendo, esse era o plano do Pai o tempo inteiro. Essa é a forma correta de viver. Como que Jesus nos salva? Deixando para nós a sua vida, para que a gente possa contemplá-lo. E agora contemplar o que é verdadeiramente ser humano. Jesus deixa toda a sua vida e o relato dos 4 evangelhos ali, e o relato também, partes também nas cartas, para que você possa olhar e falar, entendi, é assim que eu preciso viver. Jesus deixa a sua vida para que a gente possa copiá-lo. Eu quero te desafiar nesse Natal para você gastar sua vida olhando para Jesus, olhando para cada atitude de Jesus. De repente aparece lá a mulher pega em adultério e eles vão apedrejar. O que ele fez? E o que ele fez é Deus fazendo. Então é completamente correto. E aí como que eu posso fazer isso diante das situações que aparecem para mim? Você concorda comigo? Faz sentido um cancelamento, você fazer parte de um cancelamento em massa, um apedrejamento online? Não. Não faz sentido, porque ele nos ensinou a ser humano.
E aí, de repente, estão batendo nele, e quando ele está indo para a cruz, ele fala, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Isso é ser humano. Entenda uma coisa, Jesus não estava vivendo uma vida extraordinária, ele estava vivendo a vida mais normal que alguém vive quando entendeu que é filho de Deus e está andando completamente guiado pelo Espírito Santo. Esse é o normal de viver. Nós que estamos distorcidos pelo pecado. Jesus não viveu o sobrenatural. Ele viveu o natural de Deus. É que a gente vive o natural da carne. Então, como é que ele nos salva? Nos ensinando a viver. Ele está dando um exemplo à nossa frente. Ele está ali para você contemplá-lo. E você olhar para ele. Só que o problema é que nós estamos o dia inteiro olhando. E aí, nossa, eu queria muito essa bota. Nossa, eu queria muito isso aqui. Nossa, eu vou cortar o cabelo assim. Nossa, eu queria muito isso aqui. Nossa, e você está contemplando. E, gente, tem umas coisas que não tem problema. Como é que é o seu degradê? Ou, como eu falei, da bota? Não tem problema. Agora, você está olhando para Jesus para aprender a ser humano. Porque a verdade é que a nossa vida é muito mais baseada nas nossas reações do que nas nossas ações. Quando chegam lá e de repente no trânsito acontece aquela fechada, ou alguém bate no seu carro, você desce do carro e faz o quê? Sabe o que você faz? O que você contemplou. Quando você está lá na fila do supermercado e acontece um problema e aquele estresse vem, sai o quê de você? O que você contemplou. Eu conheci muitas pessoas que falam assim, ó, nossa, eu vi meu pai batendo minha mãe, eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou fazer isso. E de repente ele se vê quase, ou às vezes até mesmo, agredindo a esposa, porque é muito forte a contemplação. Mas Douglas, como é que faz para mudar? Você precisa contemplar outra coisa. Você precisa encher o seu interior. Você precisa fixar os seus olhos e os seus pensamentos em Cristo Jesus e deixar Ele moldar uma nova forma de ser homem, uma nova forma de ser mulher, uma nova forma de ser humano. Como que Jesus nos salva? Vivendo. Vivendo para a gente ver. É interessante, porque se fosse só o perdão dos pecados, a Bíblia começaria ali com o relato do nascimento de Jesus, e no próximo capítulo ele foi para a cruz e morreu pelos seus pecados. Glória a Deus. Por que tem um monte de capítulo mostrando o que ele fez, como ele andou? Porque isso também é nos salvar. A cruz nos salva dos pecados que eu cometi, mas o exemplo dele me salva dos pecados que eu ainda iria cometer. Porque eu aprendo como a viver. Mas em terceiro lugar, ele é Emmanuel. Como ele me salva? Ele me salva agora, tendo um relacionamento comigo. Ah, gente, Emmanuel significa Deus conosco.